Olá, tudo bem? Eu me chamo Josiane Siviero, sou nutricionista, mestre em gerontologia biomédica e doutora em ciências da saúde, professora da Universidade de Caxias do Sul. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os graus de processamento dos alimentos e os 10 passos da alimentação saudável. O Guia Alimentar para a População Brasileira foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2014. Este guia traz informações importantes sobre alimentação, nutrição e traz os assuntos que eu vou tratar na aula de hoje. Ele traz os conceitos sobre o grau de processamento dos alimentos e os 10 passos da alimentação saudável. Para que é importante conhecer o processamento dos alimentos? O tipo de processamento dos alimentos define o perfil de nutrientes, o sabor e a forma que o alimento será consumido. Quais são os graus de processamento dos alimentos? Se dividem em in natura, minimamente processado, processados e ultraprocessados. Os alimentos in natura são aqueles alimentos que são obtidos diretamente da natureza. Eles não sofrem nenhuma alteração após deixar a natureza. Eles são provenientes de plantas e animais, como por exemplo, podemos citar os grãos, tubérculos, frutas, hortaliças, carne, leite e ovos. Os alimentos minimamente processados são aqueles alimentos que são naturais, mas passaram por alterações mínimas, um processo muito pequeno. E esse processo pode ser limpeza, o empacotamento, a secagem, a moagem, o congelamento, a fermentação ou pasteurização. Porém, eles continuam sendo alimentos de verdade. Como, por exemplo, a gente pode citar o arroz empacotado, o iogurte natural, a carne moída, entre outros. O Guia Alimentar chama atenção e enfatiza que a base da alimentação da população tem que ser composta por alimentos in natura ou minimamente processados, que são esses alimentos naturais, né? E que houveram processos mínimos, como por exemplo a gente pode citar os minimamente processados. Eles devem ser a base da alimentação. Os alimentos processados são aqueles que são fabricados com a adição do sal, do açúcar, do óleo, do vinagre, ou seja, a adição de substâncias de uso culinário para torná-los substâncias mais duráveis e agradáveis ao paladar, como por exemplo as conservas, queijos, pães, frutas em calda ou cristalizadas, sardinho, atum, né, e outros enlatados, entre outros. O Guia Alimentar enfatiza que os alimentos processados eles podem ser consumidos, porém com moderação, pequenas quantidades, como parte, né, como ingredientes que fazem parte da alimentação do dia a dia, porém devem ser consumidos em menores quantidades. E os alimentos ultraprocessados tratam-se de produtos que são fabricados com pouco ou nenhum ingrediente que é natural, ou seja, nenhum ingrediente que é in natura. São formulações inteiramente ou na maioria das vezes com muitos ingredientes de uso industrial, como por exemplo os corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos que são utilizados pela indústria para deixar o produto com propriedades sensoriais mais atraentes. Estes produtos normalmente incluem técnicas de manufatura como a extrusão, a moldagem, o pré-processamento como a fritura ou o cozimento. E como, por exemplo, a gente pode citar biscoito recheado, salgadinhos, o macarrão instantâneo, sorvetes, balas e guloseimas, misturas prontas para bolo, barras de cereal, molhos, refrescos, refrigerantes, entre outros alimentos. Uma das formas de identificar os alimentos ultraprocessados é ler a lista de ingredientes. Sempre que na lista de ingredientes a gente observar 5 ou mais ingredientes, e normalmente esses ingredientes são pouco familiares no nosso dia a dia, a gente não reconhece o nome desses ingredientes,
normalmente faz parte do grupo de alimentos que são classificados como ultraprocessados. Vocês podem observar neste rótulo, eu apresento só ingredientes de um produto, aqui no caso é uma massa instantânea, e a gente observa que no grupo de ingredientes a gente tem compostos como glutamato monossódico, o inosinato dissódico, guanilato dissódico, corante caramelo, antiumectantes, diassódico de sódio. Esses compostos a gente não identifica, eles não são ingredientes naturais do nosso dia a dia na alimentação. Então, portanto, né, sempre que a gente observar num rótulo alimentar que a gente não identifica os nomes, né, dos alimentos, este alimento ele pertence ao grupo de alimentos ultraprocessados. É uma dica bem importante da gente observar para poder identificar qual é o tipo de alimento que eu estou adquirindo, qual é o tipo de alimento que eu estou consumindo. E o guia alimentar ele enfatiza que é importante evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados. Eles não são alimentos proibidos, porém são alimentos que têm muito pouco de ingredientes naturais. O guia alimentar também relaciona que a gente, na nossa alimentação, no dia a dia, a gente pode incluir alguns ingredientes culinários para trazer mais sabor aos alimentos, como os óleos, gorduras, o sal, o açúcar, o vinagre. Porém, estes devem ser usados em quantidades suficientes para condimentar, né, para deixar o alimento mais agradável e atrativo, porém sem exageros. Então, resumindo, o grau de processamento dos alimentos, ele está dividido em alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Os alimentos in natura são os alimentos naturais. Os alimentos minimamente processados são aqueles que sofreram algum processo mínimo, como uma embalagem, eles foram, por exemplo, moídos, picados, empacotados. Os alimentos processados são aqueles em que foi agregado ao alimento o sal, o açúcar, vinagre, o óleo, como uma forma de poder conservar este alimento. E os alimentos ultraprocessados normalmente são aqueles que têm muito pouco ou quase nada de alimento natural, é a mínima coisa. E normalmente eles contêm muitos ingredientes, são normalmente muito atrativos ao paladar. Por isso a gente tem que ter atenção e identificar este produto e evitar, se possível, não exagerar. Neste slide a gente consegue ver um mesmo produto, né? Aqui eu exemplifico o milho, então o milho natural, ele é o alimento in natura. O milho somente embalado, ele é o alimento classificado como minimamente processado. O milho enlatado ou em conserva, né? Ele é classificado como processado. E um salgadinho de milho como alimento ultraprocessado. Neste outro exemplo, sobre o grau de processamento dos alimentos, eu trouxe o exemplo da maçã. Então, a maçã natural, ela é classificada como alimento in natura. A maçã apenas embalada, ela é minimamente processada. A maçã caramelizada, ela é um exemplo de alimento processado. E o refresco de maçã, ele é, então, classificado como alimento ultraprocessado. Então, agora vamos descobrir qual é o grau de processamento de alguns alimentos. Então, eu organizei aqui um pequeno teste para vocês observarem os alimentos e, com base na explicação que eu realizei, poder identificar se o alimento que eu apresento é in natura, minimamente processado, processado ou ultraprocessado. Palmito, o que vocês acham que é? Então, ele é um alimento processado, porque ele continua sendo o alimento palmito, porém, para sua conservação foi adicionado sal, né? Foi feita uma salmoura para poder conservar este alimento. Outro alimento que eu apresento para vocês é a gelatina. Então, trata-se de um alimento ultraprocessado. Por quê? Se a gente for ler os ingredientes da gelatina, muito pouco tem, nesse caso, de
morango. Basicamente, se vocês olharem os ingredientes desse produto, ele tem essência, né, de sabor de morango, vários compostos que não são naturais. A abóbora, o que vocês acham que é? Então, trata-se de um alimento, né, in natura, é um alimento natural que vem da natureza. Refrigerante. Então, trata-se de um produto ultraprocessado, né? Então, este produto, ele é um refrigerante que ele possui o quê? Menos gás, mas ele é um alimento ultraprocessado, ele tem vários conservantes, vários aditivos na sua composição. E a carne moída, qual é a opinião de vocês? Trata-se de um produto minimamente processado, continua sendo a carne, o que apenas foi realizado, né, neste produto foi o processo de moer, o fracionamento, né, do alimento, mas continua sendo carne, não foi adicionado nenhum composto, nenhum aditivo. A carne recebeu uma embalagem e ela foi moída, por isso que ela se classifica como alimento minimamente processado. E o bolo caseiro, qual é a opinião de vocês? Processado. Ele continua sendo um alimento natural, mas na preparação, né, do bolo foi adicionado o açúcar, o cacau, né, e vários ingredientes que compõem a receita do bolo caseiro que deixam, né, este alimento classificado como um alimento processado. Quando a gente classifica o alimento como processado, não quer dizer que ele não é natural. É um alimento natural que foi acrescentado vários ingredientes, né? Então ele sofreu um processo muito maior do que a sua essência natural. É apenas uma classificação para este produto. Pão bisnaguinha. Trata-se de um produto ultraprocessado, porque lá nos ingredientes tem vários conservadores, melhoradores do sabor. E ele é um produto que, se você deixar ele aberto, ele dura por muito tempo. Normalmente o pão caseiro, o pão natural, em 2 ou 3 dias ele já fica com uma textura diferente, altera, né, a sua composição. E o pão ultraprocessado ele pode durar muito tempo, às vezes até meses. E os feijões? Qual é a escolha de vocês? Então, acertou quem escolheu a opção minimamente processado. Por quê? O feijão continua sendo feijão, ele apenas recebeu uma embalagem. E as massas instantâneas, qual é a opinião de vocês? Trata-se de um alimento ultraprocessado. Por quê? As massas instantâneas, elas cozinham muito rápido normalmente, porque elas são pré-fritas. E se a gente adicionar o sachê, o tempero, né? Aí sim a gente vai estar agregando muitos aditivos, conservantes, né, nesse tempero, sem falar na quantidade de sódio, né, que vai estar salgando muito o alimento. Então, em termos de classificação, ele é um alimento que é classificado como ultraprocessado. Suco de laranja. Então, é um alimento natural, né, o in natura. Refresco em pó. Quem escolheu e assinalou que ele é um alimento ultraprocessado, acertou. Normalmente, para a gente não ficar em dúvida, que nem eu ressaltei na aula, o que é importante ler os ingredientes do produto. Se vocês forem ler os ingredientes desse produto, vocês vão observar que existem muitos compostos adicionados e muito pouco da fruta. E o iogurte natural? Qual é a opinião de vocês? Então, o iogurte natural trata-se de um alimento minimamente processado, porque se vocês observarem lá nos seus ingredientes, o que é o primeiro ingrediente? É o leite e o fermento, né, que é realizado para poder produzir o iogurte. Bebida láctea. Então, é um alimento ultraprocessado. Além dos conceitos sobre a identificação, né, dos graus de processamento dos alimentos, o Guia Alimentar traz os 10 passos para uma alimentação saudável. O passo 1
é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. O passo 2 é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar, cozinhar e criar preparações culinárias. O passo 3 é limite o consumo de alimentos processados. O passo 4 é evite os alimentos ultraprocessados. O passo 5 é coma com regularidade, com atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia de outras pessoas. O passo 6 é faça as compras em locais que ofertem uma variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. O passo 7 é desenvolva, exercite, partilhe habilidades culinárias. É muito importante preparar o seu próprio alimento ou conhecer como o alimento é preparado. O passo 8 é planeje o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que realmente ela merece. Então, coma devagar, mastigue bem os alimentos, tenha atenção no horário das suas refeições. O passo 9 é dar preferência, sempre que a gente vai almoçar, vai buscar alimentos fora de casa, para locais que preparem os alimentos na hora, que sejam refeições fresquinhas, preparadas na hora. E o passo 10 é, seja crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre a alimentação que são veiculadas em propagandas comerciais. Você deve observar se aquele alimento realmente é importante para a sua saúde, para o seu dia a dia. Observe os alimentos antes de adquiri-los. E é muito importante cuidar da saúde, sempre escolhendo uma alimentação equilibrada, buscando e tendo prazer a partir dos alimentos e tendo uma alimentação, uma nutrição adequada. Mas é importante também ser realista, sensato, flexível, aventureiro e ativo nas escolhas alimentares. E sempre que você ficar em dúvida, busque um profissional nutricionista para poder orientá-lo. Então, hoje nós conversamos sobre o grau de processamento dos alimentos e os 10 passos para uma alimentação saudável. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem e coloquem em prática todos esses conhecimentos aprendidos hoje.